Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. Hoje teremos o giro de notícias com os nossos parceiros que estão espalhados no Brasil afora. Temos também a participação dos nossos telespectadores, com direito, inclusive, da fala da Rita de Cássia, que é de Salvador, sobre o assunto que nós colocamos aqui ontem, a cristofobia. Daqui a pouco a palavra da Rita em resposta a esse assunto. Vamos também falar sobre a vacina chinesa. Aqui no Brasil, segundo o presidente, por enquanto não. Cidades aniversariando, vamos dar parabéns. E uma entrevista com o deputado bolsonarista, General Girão, do estado do Rio Grande do Norte. Ele vai falar sobre as ações do governo federal e também vai falar da sua insatisfação, porque, segundo ele, a Câmara não está produzindo. Vamos também revisar o que disseram os governadores da região Nordeste. Vamos começar? Vamos agora até o outro lado do país, onde está o jornalista Kleber Araújo. Na maior favela da América Latina, na Rocinha, Rio de Janeiro, o Kleber vai falar sobre o decreto que autoriza as Forças Armadas nas eleições municipais deste ano de 2020. Kleber. Boa tarde, Sandro de Moura. Na última terça-feira, o Diário Oficial da União publicou o decreto presidencial autorizando o uso das Forças Armadas para apoiar a realização das eleições municipais 2020. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, até presente data, 545 municípios registraram pedido de garantia da votação e apuração das eleições em 10 unidades da federação. A requisição feita pelo TSE para as Forças Armadas atuarem nas eleições é um recurso previsto no Código Eleitoral para garantir o cumprimento da lei com o livre exercício do voto. Além de reforçar a segurança nos municípios, os militares prestam apoio logístico para o transporte de urnas aos locais de difícil acesso, como as aldeias indígenas. A responsabilidade de indicar as localidades que precisam da atuação da Força Federal é de cada Tribunal Regional Eleitoral. A solicitação precisa ser encaminhada ao TSE, acompanhada de justificativa, detalhando os fatos e circunstâncias que ofereçam risco de perturbação das atividades eleitorais. A argumentação deve ser feita de modo individual para cada zona, indicando o endereço e o nome do juiz eleitoral a quem o efetivo da Força Federal deverá se apresentar. As solicitações para a atuação da Força Federal para a garantia da votação e apuração das eleições são analisadas pelo plenário do TSE que, caso aprovadas, são encaminhadas ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações implementadas pelas Forças Armadas. Kleber Araújo para o programa Com o Brasil Nordeste. Vamos continuar girando, vamos até São Paulo, onde está Eduardo Negrão. Mas o Eduardo Negrão vai falar sobre o estado de Pernambuco. Ele vai falar sobre os socialistas que adoram, os políticos socialistas que adoram falar de pobres, adoram falar de pobreza. Mas lá, em Pernambuco, parece que os socialistas gastam muito para se manterem no poder. Negrão. Salve, salve, rapaziada do Brasil Nordeste e da Com Brasil. Hoje falaremos sobre socialistas perdulários. Como gastam socialistas pernambucanos? Em todo o Brasil, mas lá eles capricham. Em 2004, o candidato a prefeito que seria eleito, João Paulo, do PT, venceu a eleição de prefeito ao Recife com 450 mil votos, mais ou menos, gastou cerca de 2 milhões de reais. Em 2008, João Costa, também do PT, se elegeu também com um pouquinho menos de votos, 430 mil, gastou 2 milhões e 800, aumentou 40%. Em 2012, Geraldo Júlio, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, já mais que dobrou, foi para 7 milhões o preço da campanha, quase R$15 por voto.
o PSB gastou 150% a mais que João da Costa, o prefeito anterior. Apesar de 2016 o valor ter caído um pouco, também ficou no patamar muito alto. O atual prefeito do Recife, Geraldo Júlio, gastou 6 milhões de reais. Isso é a declaração na Justiça Eleitoral. Você, que é amigo do Sandro aí, do Vinícius Nagin de Curitiba, sabe que nesse valor aí pode colocar no mínimo 50% a mais. Mas vamos continuar, né? Desde 2016, o dinheiro para campanhas eleitorais é essencialmente público. As vitórias do PSB em Recife saíram bem cara para o povo brasileiro e pernambucano, mas no caso brasileiro, porque todo mundo paga essa conta. Nessa eleição, apesar de faltar ainda cerca de 30 dias ou 25 dias para o primeiro turno, porque podemos ter o segundo em Recife, o atual candidato do Partido Socialista Brasileiro, João Campos, ele já recebeu 7 milhões e meio do fundo partidário. Nessa batida vai bater aí uns 12 milhões até o segundo turno. Será que esse dinheiro é mágico? Da onde sai essa fortuna para ganhar a eleição? Eu respondo, do seu bolso. Eduardo Negrão, do glorioso bairro de Gianópolis, aqui na capital paulista. Um forte abraço a todos. Quero agradecer os nossos colaboradores, nossos parceiros jornalistas que fazem o giro para a gente. Quero agradecer especialmente a vocês que estão acompanhando a nossa programação. Pedir que, se puder, manda um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo a nossa programação. Eu quero dar aqui parabéns às cidades de Desterro, no estado da Paraíba, também Ibicaraí, no estado da Bahia, Sonópole, no estado do Ceará, que estão fazendo aniversário nesta quinta-feira, dia 22 de outubro. Parabéns a todos os munícipes, parabéns também aos gestores que administram essas cidades. Estamos na torcida para que vocês estejam fazendo o dever de casa aí direitinho, para que a população tenha qualidade de vida. Quero mandar um abraço para Diogo de Carvalho. Ele disse o seguinte, ontem ele mandou mensagem para a gente dizendo assim: estou assistindo aqui em Tapiramutá, na Bahia, estado da Bahia, prestigiando a gente. Parabéns pelo programa, abraços, meu nome é Diogo de Carvalho. Ô Diogo, um abraço carinhoso para você, um abraço a todos os seus vizinhos aí em Tapiramutá, nome difícil, hein? Na Bahia. Quero também mandar um abraço para o Silvano. Ele disse, estou assistindo a programação, estou em Canela, no Rio Grande do Sul. Dizem que essa cidade é linda, né? Eu quero conhecer essa cidade de Canela, eu vou aí. Um abraço para o Silvano. Olha como é que é o alcance da nossa programação. Estão assistindo no Sul, estão assistindo no Nordeste, e é isso que deixa a gente feliz. Por falar na região Nordeste, a Rita de Cássia, ela ontem assistiu a nossa programação e mandou uma fala sobre a cristofobia. Ela disse que é simpatizante das religiões de matrizes africana e ela falou que o comportamento de alguns evangélicos acabam incitando a intolerância e isso que estão chamando agora de cristofobia. Vamos colocar o áudio da Rita. Quero deixar claro aqui o seguinte: eu não sou simpatizante das religiões de matrizes africanas, porque eu não conheço do assunto, a família nunca teve ligação, mas eu respeito as pessoas que têm a sua opção pelas religiões de raízes, de origem africanas. É um direito das pessoas. Nós estamos num país onde as pessoas têm a liberdade religiosa. Por isso eu vou colocar aqui o registro da fala da Rita. Coloca. Com relação à cristofobia, o que eu observo aqui em Salvador, né, que é a experiência que eu tenho, é que os evangélicos, eles tratam as pessoas que não são evangélicos, eles têm a mania de dizer, quando eu era do mundo, eles são de onde? Eles se autodenominam salvos. Salvos porque eles são tão pecadores quanto nós. E às vezes são até mais pecadores porque conhecem a palavra, como eles dizem,
e pecam, né? Porque não é porque é evangélico que não peca. Peca, porque é um ser humano. É a maneira como eles se colocam. Eu sou simpatizante e praticante das religiões de matriz africana. Não tenho nada contra evangélico. Inclusive, eu frequento a igreja católica. Se me convidar para uma igreja evangélica, eu vou, como já fui várias vezes. Agora, eles precisam rever a postura deles. Outra coisa também que pode estar incitando essa cristofobia são os casos de corrupção, né, que a gente vê, a roubalheira que a gente vê no meio das igrejas. Se aproveitam dos pobres. Inclusive, na reportagem, eu vi quando você falou sobre o trabalho que a igreja do pastor Aurélio faz com relação às pessoas que usam drogas. E que essas outras igrejas, que a gente sabe muito bem qual são essas igrejas, que fazem templos suntuosos, que não fazem esse trabalho tão importante para a comunidade como igrejas menores fazem, né? É onde a gente mais vê roubalheira, onde a gente mais vê escândalo. Então tudo isso pode estar provocando essa cristofobia. É a postura das pessoas que se colocam numa posição de que são melhores do que os outros, quando na realidade não é bem assim. Cristo veio pregar o amor. Ele não veio pregar que tal igreja é melhor, tal igreja é pior. Não, ele pregou o amor. É isso que está faltando na maioria dessas igrejas. Olha, uma coisa que me chamou muita atenção na fala da Rita é que, apesar dela ela se identificar como alguém de uma religião de matriz africana, ela diz o seguinte: o próprio Cristo orientou sobre o amor, a tolerância e o amor. E nessa eu estou com a Rita. Não importa qual religião que você está. Se você odeia o próximo, você está fora do reino. É a Bíblia que diz, aí é com você. Vamos continuar? Então daqui a pouco nós vamos colocar as falas dos governadores sobre a vacina chinesa e vamos colocar a fala do presidente da República, tá bom? Vamos agora à entrevista com o deputado bolsonarista General Girão, do Rio Grande do Norte. Pode girar. Olá, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje é com o deputado bolsonarista, o aguerrido General Girão, do Rio Grande do Norte. Ele que é um fiel escudeiro do presidente da República e se manteve leal aí nas trincheiras da região Nordeste. Conosco também nosso colega jornalista Eduardo Negrão, que está em São Paulo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, deputado General Girão. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos à disposição para conversar. Deputado, primeiro eu quero agradecer muito ao senhor, a sua disponibilidade. A gente sabe que o senhor tem corrido bastante, mas reservou um tempo aí para nos atender. O presidente Jair Bolsonaro elegeu deputados na região Nordeste, Ceará, Pernambuco, Paraíba, aí no seu estado, o senhor Rio Grande do Norte. Salvo engano, só o senhor permaneceu leal ao presidente da República. Mas, felizmente, o presidente tem arregaçado as mangas e olhado para a região Nordeste. Qual a avaliação que o senhor faz das ações do governo do presidente Bolsonaro para a região Nordeste, deputado? Muito obrigado mais uma vez aí pela pergunta, Sandro. Mas veja, olha, quando nós conversamos com ainda então deputado Jair Bolsonaro, nós tivemos uma reunião de militares aqui em Brasília, conversamos com ele e procuramos saber o que ele, na verdade, o que era aquela empreitada dele no rumo à presidência da República. E ele disse que queria mudar o Brasil. E a música dele dizia isso, né? Muda Brasil, muda de verdade. Isso. Nós acreditamos que poderíamos mudar tudo, mas, infelizmente, a gente está vendo que não se consegue mudar tudo assim como um estalar de dedos. A gente pode ter vontade, mas, às vezes, os atos, mesmo coletivos, não conseguem corresponder ao resultado final que a gente espera por conta de outros fatores. Então, nós estamos trabalhando para isso daí. E um dos compromissos do presidente Bolsonaro, que ele falou no ato da posse dele, no discurso aos ministros, foi: prioridade do nosso governo será a região Nordeste. Por que isso? Nós militares, a gente estuda muito geopolítica.
você estuda como é que o Brasil está, como é que o Brasil se desenvolveu, né? Desde a formação da nossa nacionalidade até mesmo o atual estágio de desenvolvimento do Brasil. E nós chegamos à conclusão seguinte, e é uma conclusão fácil de se chegar. O Brasil tem várias regiões geográficas que foram sendo desenvolvidas na medida que o tempo foi passando. A última fronteira agrícola a ser desenvolvida foi o Grande Centro-Oeste. As fronteiras industriais, o desenvolvimento industrial do país começou pelo Sudeste, Sul, e foi chegando aos poucos lá em cima. Nós ainda temos deficiências no Nordeste e no Norte do Brasil, porque temos muitas riquezas e não conseguimos agregar valor àquelas riquezas para que elas sejam, por exemplo, exportadas. Tá ok? Então, nós precisamos, sim, criar uma base de desenvolvimento para o país. E hoje, a grande fronteira aberta para o desenvolvimento no Brasil é a região Nordeste, mais especialmente, talvez um pouquinho maior, o semiárido brasileiro, que é uma região altamente rica, rica de tudo. O semiárido tem riquezas das mais variadas, mas é fraco em industrialização, ainda exportamos no semiárido bens sem agregarmos valor, matéria-prima do jeito que está, e precisamos, sim, agregarmos esse valor. E isso daí é um compromisso do presidente Bolsonaro, que os ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, eu não vou dominar mais não, porque são muitos ministros, mas o ato de desenvolver, ele precisa, sim, ser um ato integrado e conjunto. Então, nós estamos desenvolvendo essa região Nordeste, e o compromisso bacana do presidente Bolsonaro está sendo cumprido. E qual é o resultado desse compromisso? Né? O resultado é que baixou uma nuvem negra de tempestade, igual que está em Brasília aqui hoje, baixou uma nuvem negra na cabeça da esquerda. Eu às vezes evito falar esquerda-direita, mas é verdade. A oposição, a nuvem negra ficou baixada em cima, assim com raios e trovões, porque, de repente, a popularidade do Bolsonaro começou a crescer muito na região Nordeste. Nós temos cidades que o presidente Bolsonaro está com mais de 70% da popularidade, do reconhecimento de um governo bom, tá certo? Então, isso daí é resultado das ações. Nós estamos levando água para comunidades isoladas com acesso à internet, nós estamos entregando títulos de terra, coisas que eu tenho participado dessas entregas no Rio Grande do Norte, de cortar o coração, rapaz. Tem gente recebendo título de terra depois de 25 anos que foi assentado, tá certo? Quem recebeu com menos tempo agora, que eu estive presente, foi com 15 anos. Então, ou seja, essas pessoas ficavam sempre sendo enroladas, engabeladas, que era para se manter ali no cabresto, né, deputado? Cabresto, cara, enganação, mentira. O povo está cansado. O pai, o avô e o pai, às vezes, não acessam a internet, mas os filhos acessam. Agora nós estamos levando facilidades para esse acesso à internet. Eu estou pretendendo colocar pelo menos em 50 comunidades do Rio Grande do Norte, 50 comunidades agrícolas, comunidades rurais que não têm acesso à internet. Eu quero colocar sinal da internet lá, para que eles possam ter acesso. E com isso daí, a gente permite que o espírito democrático, sim, ele possa chegar nas casas, tá certo? Então, essa daí é a minha avaliação que eu faço do desempenho do governo do presidente Bolsonaro na região Nordeste. Negrão. General, nós todos vimos a gestão Bolsonaro com excelentes olhos, né? Como a gente dizia fora do ar, eu particularmente até tive uma pequena participação na campanha aqui no meu estado. Mas houve um tropeço, um movimento que talvez não tenha se concluído ainda, que foi a questão da saída do presidente, de alguns parlamentares, do PSL para um eventual futuro partido Aliança. Como que o senhor vê essa situação? O Aliança está na pauta? Ou o presidente acabará migrando para um partido já constituído, como o ex-deputado Robert Jefferson até disse aqui para nós, em outra entrevista, que o PTB estava aberto. Eu estou perguntando isso porque o senhor, por exemplo, salvo engano, está apoiando o Coronel Hélio do PRTB. Isso acontece em várias cidades no Brasil, alguns bolsonaristas foram para o PL, outros para o Patriota. Então, aquele grupo meio que se dispersou em vários dos 33 partidos. Como é que o senhor vê essa questão partidária envolvendo o governo Bolsonaro?
A maneira de se pensar e fazer política no Brasil é o macro problema, tá certo? Essas legislaturas anteriores, nós estamos na 56ª, as legislaturas anteriores sempre se trataram e se encarregaram de fazer pequenas reformas políticas, mas as reformas feitas eram simplesmente coxa de retalhos, né? Coisinhas pequenas que não levavam a nada. Não se mexeu no regimento interno da Câmara. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz ontem na sessão ao vivo da Câmara. Eu fiz um vídeo de desabafo como brasileiro, como cidadão, tá certo? Mas como um cidadão que tem uma representatividade de 5,7% dos eleitores do Rio Grande do Norte. Então, eu fiz um desabafo dizendo que é um absurdo a Câmara dos Deputados não estar votando nada há um mês. Eu ia perguntar isso para o senhor. Pois é. E a reforma política, ela precisa acontecer, mas não mais um pedaço de uma coxa de retalhos. Ela tem que acontecer de uma forma mais abrangente. E o primeiro item tem que ser, qualquer cidadão brasileiro que quiser concorrer a um cargo político, ele tem que ter o direito de concorrer, independente de estar numa sigla partidária. Porque a sigla PSL nos foi oferecida quando, do começo, já no começo do ano de 2018, já tinha se passado 2 meses, quando o Bolsonaro chegou e conseguiu o PSL, conseguiu fazer um acordo com o Bivar. Só que esse acordo, quando terminou a eleição, que houve a devolução, nós fomos trabalhar a conciliação naquela equipe de transição, o governo começa e nós começamos a identificar algumas diferenças entre os deputados eleitos, os senadores e governadores, identificamos algumas diferenças que começaram a nos causar preocupação, e pedimos a mudança do estatuto, pedimos um compliance, que o PSL dissesse o que ele queria ser, porque o PSL era um partido muito pequeno. Isso daí eu não vou culpar ninguém, eu só acho que faltou visão de quem faz a direção do PSL, de que isso daí precisava ter sido feito de imediato. Por quê? Porque o universo de pessoal eleito no PSL, guardando-se as devidas proporções aí, não existe unanimidade em tudo, né? Mas o universo é muito bom. Nós temos pessoas ali que têm cabeça... Eu sou um dos mais fracos ali do grupo, tem muita gente boa ali, gente que tem mobilização nas redes sociais, gente que tem articulação política, gente que sabe falar bem, gente que articula muito bem as ideias políticas do Brasil e no exterior, gente que tem força e vontade para poder trabalhar as mudanças que o presidente Bolsonaro tanto foi exigido na campanha. Mas não foi possível porque o PSL não conseguiu se encontrar. E aí começamos a ter discussões internas, as nossas reuniões eram sempre cheias de discussões entre os parlamentares, principalmente os deputados. Na hora da ruptura, a opção foi, nós vamos ficar com o presidente. Infelizmente, o Aliança demorou, a legislação, mais uma vez, a legislação política partidária está sendo muito rigorosa e difícil de ser feita para a criação de um partido, e tivemos que mudar a estratégia e chegou a pandemia, aí nós paramos. Mas o Aliança já foi retomado, a gente já está com uma quantidade bastante grande aí, acredito que já chegamos a 1/4 dos apoiamentos necessários, e o Aliança vai acabar sendo oficializado até o meio do ano, com certeza absoluta. Quanto à diluição dos nossos apoiadores em vários partidos, aqueles que queriam ser candidatos, essa diluição aconteceu e a gente procurou trabalhar o nosso grupo político no Rio Grande do Norte sempre com a condição de que o partido Aliança pelo Brasil for construído, nós vamos mudar para o Aliança pelo Brasil. Essa foi uma condição que foi colocada, eu espero que isso daí seja honrado quando da oficialização da criação do Aliança. Então, o que acontece é isso, a política brasileira precisa mudar realmente. Agora, nós não podemos deixar de prosseguir na tentativa de mudanças em relação a todos esses desmandos, essas vergonhas, esses crimes, na verdade, crimes que têm sido cometidos por políticos e que se beneficiam de uma imunidade parlamentar ou de uma demora, de uma lentidão da nossa justiça para caracterizar a prescrição de crimes e, com isso, aumentar a sensação de impunidade que a sociedade tem. Olha, nós fizemos aqui uma pausa nessa entrevista, porque ela é bastante longa, tem mais uns 15 minutos. Como o nosso programa já está chegando no final, nós vamos continuar com a entrevista amanhã. Amanhã a gente vai passar a segunda parte da entrevista com o deputado General Girão. Agora eu quero trazer para vocês a fala de alguns governadores que se pronunciaram a respeito da vacina chinesa. O governador Camilo Santana, do estado do Ceará, diz o seguinte: que o governo federal guie suas decisões sobre a vacina da Covid por critérios unicamente técnicos.
Não se pode jamais colocar posições ideológicas acima da preservação de vidas. Lutaremos para que uma vacina segura chegue o mais rápido possível para todo o povo brasileiro. Governador do Ceará, Camilo Santana. Vamos agora ao governador Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. Diz o seguinte: Instituto Butantan não pertence ao governo chinês. É um patrimônio do povo brasileiro, fundado há mais de 100 anos, e merece respeito. É um grande fornecedor de vacinas ao Ministério da Saúde. Aí, pasmem vocês. Olha o que diz o governador. Qual a autoridade de Bolsonaro para tentar desmoralizar uma instituição e seus cientistas? É a palavra do governador, ele tem o direito de fazer. Agora, é engraçado que ele chama o presidente Jair Bolsonaro de Bolsonaro. E o ex do time dele lá, ele chama de presidente. Mas tudo bem, vai anotando aí. Vamos ao governador de Pernambuco, o socialista Paulo Câmara. Ele diz o seguinte: a influência de qualquer ideologia em temas fundamentais como a saúde só prejudica a população. Defendemos que todas as vacinas consideradas seguras, avalizadas pelas autoridades, sejam disponibilizadas ao povo brasileiro. É preciso dar esse passo na superação da Covid-19. Agora vamos à fala do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Coloca a fala do presidente, coloca o vídeo do presidente na tela. O Programa Nacional de Vacinação, tá, incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. Tá? A lei atual incluiu a questão de pandemias lá. Mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. Tá? O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, né? Dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pela Ministério da Saúde e com comprovação científica, né? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. Voltando com você aqui, você ouviu a fala dos governadores de esquerda e ouviu a fala do presidente da República. Qual é a sua reflexão? Vamos lembrar do início da pandemia, que o presidente da República falava algumas coisas e todos os governadores de oposição foram contra o presidente da República. Na sua avaliação, quem que estava certo? Ficava todo mundo em casa trancado, ouvia-se a ciência, ninguém trabalhava, vidas é mais importante do que o trabalho, essa conta depois a gente paga. Eu vou até me recusar a dar aqui a minha opinião. Eu gostaria que você passasse um WhatsApp para a gente, dizendo quem que vocês acham que está certo agora nessa discussão. Compra a vacina da China? É bom lembrar que esse vírus veio da China. É bom lembrar disso. Ou aguarda-se para que se tenha mais segurança, conforme quer o presidente da República, e depois faz o que tem que ser feito. Com a palavra o senhor, a senhora, cidadão, cidadã brasileiro. Agora sim, chegamos ao final do programa, agradecidos a Deus, agradecidos a você pelo carinho da sua audiência, pedindo que, se você puder, amanhã esteja com a gente aqui novamente, na tela da TV Com o Brasil. Porque tudo que é bom, com o Brasil, fica melhor. Obrigado mais uma vez, um carinhoso abraço e até a próxima. O Senado Federal decretou luto de 3 dias pelo falecimento do senador Harold de Oliveira. Na página do senador, os Salmos que diz: preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos seus santos. A equipe do Brasil Nordeste se solidariza com todos os familiares e colaboradores do senador Harold de Oliveira. E continuamos firmes, acreditando que, unidos pelo amor, construiremos um país melhor.